Olá, estamos no ar ao vivo aqui pelo podcast Caxias Conversa, aqui para uma prestação de contas e um diálogo com o prefeito Adiló de Domênico, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, plataformas de áudio e também pelas redes sociais no YouTube, e também recuperando aqui um pouco desse relacionamento entre Câmara Municipal de Caxias do Sul e a Prefeitura de Caxias do Sul ao longo desses 4 anos, na 18ª legislatura da Câmara e no quadriênio de Prefeitura. Lhe saúdo imediatamente. Prefeito Adiló, uma honra tê-lo conosco aqui. Obrigado, Fábio. Estar aqui comunicando com o público aí da TV Câmara, né, do canal 16. Tenho muita saudade do período que eu estava aqui no Poder Legislativo, que é um poder muito interessante. Eu sempre digo que todas as pessoas deveriam ter uma experiência no Legislativo, para depois poder chegar ao Executivo, né? Bem importante. Nós estávamos lembrando, prefeito Adiló, e até quando o senhor entrou aqui no estúdio, eu quase chamei de vereador, porque eu acompanhei todo o seu período como vereador aqui na casa e travamos grandes bate-papos também aqui no estúdio. Eu acabei entrevistando em outras oportunidades, mas não mais aqui no estúdio da TV Câmara. Então é uma honra poder tê-lo de volta aqui. O senhor que travou longos debates em plenário. Nós lembrávamos no governo do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, o senhor ficou um bom tempo como secretário de obras, depois só retornou no último ano, foi um pouco mais de 3 meses, para daí tentar a reeleição, conseguiu se reeleger, e aí no seu segundo mandato de 2017 a 2020, o senhor fica permanentemente como vereador e aí concorre a prefeito junto com a então vereadora também, Paulo Iores, e aí vencem a eleição. Como é que o senhor avalia? Eu vi que ontem, no anúncio do secretariado, na live que a prefeitura promoveu, o senhor destacou muito a aprovação de projetos no âmbito da Câmara. Se não estou enganado, o senhor usou um número de 101 projetos. Sim. E 2 que tiveram que ser retirados e rediscutidos, mas 99 aprovados. A prefeitura ela tem um histórico de próximo a 100 projetos por ano. Não parece que tem todo esse volume, mas é bastante. É muito trabalho para o Poder Legislativo, porque tudo isso tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, pela de Desenvolvimento Econômico, e depois vai para plenário. Então, bastante. No primeiro ano, 2021, nós encaminhamos 102 projetos para a Câmara. 99 foram aprovados, 1 nós retiramos e 2 a gente postergou para o ano seguinte. E essa foi mais ou menos a média de 100 por ano durante todos os anos. E a gente sempre teve um diálogo muito franco com o Poder Legislativo, até por eu e a Paula sermos egressos aqui. A gente sabe o respeito que tem que ter, a independência entre os poderes e muito diálogo. E nós temos tido sempre essa facilidade quando causa algum desconforto, alguma dificuldade que os vereadores, desculpe, apontam para nós aonde não está de acordo, a gente recua, corrige e representa, porque o objetivo sempre é fazer o melhor. E às vezes o nosso enfoque, a forma como a gente redige um projeto não é do entendimento e não fica bem claro para os vereadores. Então isso já aconteceu mais do que uma vez. E eu sempre digo, voltar atrás quando alguém mostra que tu está errado não é feio. O pior é tu teimar no erro ou até daqui a pouco ter o projeto rejeitado, que seria ruim. Né? Do ponto de vista de equipe, prefeito Adiló, o senhor fez o anúncio do secretariado. Acho que podemos entrar na sequência do bate-papo em pautas dessa gestão e que dependeram também da Câmara, mas aproveitando o gancho recente, agora de ontem, quando teve o anúncio do secretariado, o senhor se valeu, pelo menos nesse primeiro quadriênio, não só o senhor e a vice-prefeita Paula, oriundos da Câmara de Vereadores, mas, por exemplo, a secretária Grégora Fortuna dos Passos, que foi diretora-geral aqui da casa em 2 oportunidades, ela também ajudava nesse meio campo. O senhor teve o ex-prefeito, ex-vereador, ex-presidente da casa aqui, Flávio Cassina também, agora o vice-prefeito eleito Edson Nespolo, já foi chefe de gabinete nas administrações do ex-prefeito José Ivo Sartori,
ex-vereador desta casa também. O senhor tem essa preocupação de manter nomes também do ponto de... A secretária Gregory estará numa outra pasta, mas o senhor vai se cercar também dessas figuras que exerçam meio que uma função meio, e nem tanto só político, mas também do ponto de vista técnico, com a direção legislativa da Câmara, direção geral, enfim. Sim. Veja que nós criamos uma comissão de transição, que inclusive foi questionada em algum momento. É dupla, né, praticamente. Mas ela foi muito importante. E nós copiamos isso do Sebastião Melo. E não é feio a gente copiar aqui. Prefeito reeleito em Porto Alegre. Reeleito. E aí nós temos a comissão de governança, que é liderada pela prefeita pela vice Paula Iores, que cuidou desse mandato que nós estamos encerrando. E criamos uma comissão de transição, onde está o Márcio Amaral, que é do partido PSDB, do meu partido, o deputado Neri, o vice Nespolo, a Grégora e eu. E toda a escolha, toda a composição do governo foi sempre muito debatida e analisada por essas 5 pessoas. Em conjunto também dialogando com a comissão de governança, porque nós tínhamos que fazer esse link para poder escolher a pessoa certa para o lugar certo. A dificuldade que nós tivemos no primeiro governo, lá em 2020, quando nós... 2020, você se elege 20 para 21, né? Exato. Nós tínhamos muita dificuldade porque nós vivíamos a pandemia, um momento terrível, as pessoas não tinham nenhuma disposição para assumir pasta de função pública. Mas estrategicamente o senhor aproveitou muitos nomes do governo Cassino. Sim, porque eram as pessoas que tiveram, digamos, naquele momento, a coragem de assumir junto conosco, porque era um momento desafiador. O governo com inúmeras dificuldades, com orçamento devedor, com a pandemia pegando muito forte ainda. Em janeiro de 2021, nós estávamos no pico da pandemia. A vacina só chegou, se não me engano, em março de 2021. É verdade. Demorou um pouco, né? Começaram os primeiros testes. Então, nós vivíamos um momento de incerteza, de muita dificuldade, orçamento devedor, a despesa explodindo, a receita caindo. Era um desafio enorme. Para tu assumir como secretário numa pasta, o que eu posso fazer? Qual é o orçamento que eu tenho? Nada, zero. O secretário vai do prefeito, pô, eu quero dinheiro. Como é que eu vou fazer o meu trabalho sem dinheiro? Eu imagino que também o senhor tem que lidar com a cobrança da sociedade, mas a pressão interna do seu secretário que quer trabalhar. Então eu sou muito grato a essa equipe que está encerrando, liderado junto comigo com a Paula Iores, né? Fizeram o possível, fizeram o melhor. Durante o governo nós tivemos algumas trocas, porque justamente... Caxias tem um problema, a remuneração do secretário é muito baixa. Agora nós conseguimos corrigir minimamente, mas ela é baixa. Nós temos que admitir, e para a próxima gestão, seja quem for o prefeito, nós vamos ter que resolver esse problema, porque não é possível que a gente continue pagando um valor tão baixo para os secretários, perto daquilo que paga a iniciativa privada. Já que o senhor traz esse tema, se paga também um preço caro de momentos políticos em que sequer se repuseram à inflação. Então, digamos, fica uma lacuna, e aí quando tem que fazer uma reposição do período, aí a sociedade grita, porque, mas agora estão ganhando um aumento de não sei quanto e tal. Mas ninguém se lembra daqueles anos em que não houve correção, e isso também aconteceu em relação aos subsídios dos vereadores, que precisou ser atualizado. Os vereadores fizeram a coisa correta, repuseram a inflação que estava repesada. Nós, no Executivo, não conseguimos fazer, porque o valor do secretário ultrapassaria o salário do vice-prefeito. E nós não repusemos nada para o prefeito e nem para o vice. Para o prefeito e para o vice. Né? Então, não deu para fazer o reajuste que seria o adequado, porque nós tivemos 2 períodos de mais ou menos 6 ou 7 anos de salários congelados. O senhor promoveu uma mini reforma administrativa, não querendo reduzir o valor dela, mas no sentido de realocação, criação de departamentos, de alguns cargos. Por exemplo, algo que, a meu ver, o senhor
sentiu a pressão da própria Câmara de Vereadores da sociedade é a criação da Secretaria de Gestão Urbana, que ficou apelidada de Zeladoria. Sim. E isso foi interessante, e na medida que eu entrar nesse tema também eu vou querer explorar um pouco mais o lado mais doméstico de vocês no acompanhamento da Câmara aí na Prefeitura, porque era uma reclamação recorrente, inclusive de vereadores da dita base do governo. A conservação da cidade, a burocracia para uma poda de árvores, o calçamento não sei de onde. Havia contrapartida em plenário também de alguns vereadores. Mas estão acontecendo obras. Depois nós tivemos as enchentes. Então houve uma série de fatores que engrossou essa crítica e o senhor admitiu, inclusive, durante o período eleitoral. E agora nós temos uma secretaria, ou seja, o que acontece na Câmara também tem impacto na Prefeitura. Muito, muito. Até porque a Câmara é a representação mais plural que tu pode ter de uma sociedade. Tu tem 23 vereadores, cada um com seu perfil, cada um representando um determinado nicho eleitoral, e isso tem que ser levado muito em conta. E a gente tem que ouvir a voz do Poder Legislativo. Agora, por que a zeladoria chegou a esse ponto aí? Por uma série de razões. Primeiro, pela segunda vez, nos devolve a Codeca totalmente quebrada, mas quebrada mesmo. Essa vez ela veio, não tinha mais do que 3 meses de vida se eu não tivesse ganhado a eleição. Isso eu te garanto, porque números é uma coisa que não aceita muito enfeite, muito floreio. Codeca ficou de 2016 a 22 sem reposição dos contratos, aonde o diesel triplicou de preço, todos os insumos dispararam, teve que fazer a reposição do dissídio para a folha de pagamento e acabou não tendo reposição. E 21 e 22 eu também não pude fazer o ajuste dos contratos porque eu estava com orçamento devedor e a pandemia consumindo todas as forças do município. Mas agora a gente conseguiu ajeitar, a Codeca já está comprando equipamento, está se recuperando, e foi muito importante nós ganharmos a eleição para um novo mandato, principalmente pela questão da Codeca e do SAMAI. Nós precisamos cumprir o marco regulatório do saneamento do SAMAI até 2033, que foi a briga que eu comprei contra o governo do estado na época, quando se queria colocar o SAMAI no pacote de privatizações da Corsan. Né? Eu me comprometi, enfrentei inclusive o governador, que é meu amigo, uma pessoa extraordinária, mas o pessoal entendia que devia ser um pacotão só e o SAMAI entrar junto e tal. Eu digo, não, o SAMAI tem capacidade, tem condições técnicas e nós vamos cumprir o marco regulatório por Caxias. O senhor toca num ponto sensível e que muitas vezes também é alvo de debates ideológicos, e o senhor não traz isso. O senhor traz um debate conceitual da importância de empresas públicas e de não entregar necessariamente para a iniciativa privada, embora a administração se caracterize também por tentar parcerias. Por que essa insistência em empresas públicas? E nós estamos tratando da coleta seletiva, da manutenção, de um bem infinito que é a água, e Caxias se notabiliza pelo tratamento. Historicamente, prefeitos marcaram época, desde o Mansueto, com a barragem do Faxinal, depois nós tivemos a barragem do Marrecas. Então, Caxias tem uma tradição de dificuldade com a água, mas de enfrentar as suas dificuldades nesse abastecimento. Então, eu gostaria também da sua variação nesse critério de relevar a empresa pública. Primeiro, só para completar a questão da zeladoria, nós tivemos vários fatores: excesso de chuva, muitas obras que mexeram com a pavimentação e deram esse aspecto de desleixo, né? E também a concentração de esforço no interior para poder socorrer o nosso meio rural, que estava, depois da enchente de maio ali, virou um grande problema, com 130 e tantos trechos de estrada bloqueado. Mas agora, com essa secretaria unindo esforços, nos fez ver que a gente precisava algo mais, e essa secretaria foi criada justamente para juntar todas as forças que estavam espalhadas em outras secretarias para dar uma resposta mais eficiente e mais rápida para a população. Com relação à Codeca e o SAMAI
tem uma estrutura muito boa. O SAMAI é uma empresa saneada, uma empresa que cuida muito bem dos seus projetos, do abastecimento de água. A água de Caxias é uma água maravilhosa. Eu tomo água direto da torneira. Exato. É só ter o cuidado de fazer a limpeza da caixa, que a água do SAMAI é uma água confiável. E é um hábito em Caxias isso. Uma água boa. Nossas bacias de captação são em regiões muito boas. Agora, nós enfrentamos isso porque isso é uma cobiça. A pressão que vem para se vender ou privatizar o SAMAI é algo absurdo. Mas se fala da máfia do lixo também, no caso da Codeca. Tanto que no episódio da privatização da Corsan, eu tive que enfrentar o governador, que é uma pessoa que eu respeito muito, né? Um político diferenciado, mas que eu tive que convencer ele que Caxias nós não íamos abrir mão do SAMAI. A Codeca, então, é outro capítulo à parte. A Codeca quebrou, a Codeca está mal. Poxa vida, tu pega de 2016 a 2022 e tu não reajusta os contratos, qual é a empresa que teria continuado fazendo serviço em Caxias? Tem que sanear. Tem que sanear, tu tem que pagar o justo. Né? Aí deixaram a empresa chegar sucateada. Maquinário, veículos. Maquinário sem condições e tal. E aí se fala em privatizar, se fala que é cara a coleta. Não, a Codeca cobra o preço justo. Né? E esse é um tema muito delicado. Em 2023 nós tivemos em Santa Catarina 18 prefeitos presos por causa do contrato de lixo. Da maioria dos partidos, os mais diferentes possíveis. Então não dá para imaginar que tu tem 18 prefeitos de várias matizes políticas, que todos são corruptos. Não, pelo amor de Deus. É que esses contratos são muito difíceis. Ficam à margem. É muito difícil. Eu visitei vários aterros no país, visitei fora do país. A questão da cobrança, como tu remunerar a coleta do lixo, a limpeza da cidade, é algo muito complicado, porque nós, por exemplo, em Caxias, a gente pega a raspa da capina, que é a terra, pedra e coisa, a gente descarta e bota fora. E inúmeros aterros sanitários que eu visitei no país, aquilo vai para a balança e cobra, como se fosse limpeza urbana. Aí é fácil baixar o preço e passar o caminhão na balança com pedra e terra, por favor, né? Então as pessoas têm que conhecer a mecânica, conhecer o que está por trás disso. Não tem anjinho em lugar nenhum. Ninguém vai fazer o serviço de graça ou para ter prejuízo. Essas empresas que têm empresas boas lidando nessa questão da coleta, da limpeza urbana, não dá para generalizar todo mundo, mas tem muito problema. Tem muito problema. Prefeito, pegando nessa ideia que o senhor começa a trazer do enfrentamento de problemas, nós tivemos o anúncio do secretariado ontem, como eu citei no início do nosso bate-papo, a própria Secretaria de Gestão Urbana, recém-criada para a zeladoria, ela deverá ser chefiada pelo vereador eleito Rodrigo Weber. Como é que o senhor também lidou com isso? Porque a comunidade, a própria imprensa, ela costuma fazer uma crítica do porquê da escolha deste ou daquele nome, o porquê da participação deste ou daquele partido. Olhando do ponto de vista da Câmara, nós tivemos, por exemplo, agora para o próximo período, vamos dizer assim, uma escalação de vereadores. O senhor conta mais com vereadores, o senhor puxa, melhor dizendo, ou nomeia pelo menos 4 vereadores neste arranque. O que mudou, digamos, nessa articulação de agora para outro? O senhor já destacou que era difícil compor equipe de governo num cenário de pandemia, aproveitou muitos membros do secretariado do ex-prefeito Cassina, mas agora o senhor recorre mais a vereadores eleitos, como já aconteceu em outras administrações, pelo menos no início. Foi o seu caso, sim. O senhor foi secretário. No governo Cassado se fez toda uma campanha ideológica muito pesada e ruim contra chamar vereador para exercer o cargo de secretário. E a gente embarcou nessa onda e evitou chamar vereadores. O que a gente comprovou depois no decorrer do mandato que foi um erro. E a gente reconheceu. E eu acho que não é feio reconhecer quando tu erra.
olha o trabalho que fez o Wagner Petrini quando foi para a habitação. Isso derrubou esse tabu, esse problema, né? E agora a gente cuidou de chamar vereadores eleitos ou não eleitos com o perfil adequado naquela pasta que a gente entendeu que eles têm condições de dar a melhor contribuição, fazer as melhores entregas. O senhor fala no sentido de condução política, e isso é algo que precisa ficar claro para quem nos acompanha. Tem aquela anedota que o gestor, prefeito, governador ou presidente da República teria que ser um doutor em direito e especialista em duplicata. Quer dizer, não, ele vai ter a condução política, vai ser um bom gerente e ele dispõe de um quadro técnico para isso. E talvez o senhor reconheça alguma dificuldade de condução política também nas pastas ao trazer nomes nesse aspecto, porque o quadro de servidores está ali, ele tem que ser bem gerenciado. Por isso que nós criamos o secretário adjunto, que não é uma novidade agora, já tentei criar no primeiro mandato, faltou um voto, né? Talvez faltou um pouquinho de comunicação nossa com os vereadores. Comunicação no quórum qualificado pelo tipo de projeto. Porque até na época o vereador Dani Luz votou a primeira parte, depois foi atrás dos compromissos dele, né? Achando que estava resolvido. Estava resolvido. Né? Então, nós já queríamos ter criado o adjunto lá atrás, teria sido um benefício, e que agora a gente está criando para que a gente tenha uma pessoa com um perfil mais político e um mais técnico, se complementando e podendo atender melhor secretarias que têm nos seus quadros mais servidores do que a população de muitos municípios, que é o caso da educação. A educação hoje tem 3.500 professores. Tem muito município no Rio Grande do Sul que não tem essa população. É uma gestão à parte, praticamente. Né? Então, obras com o seu perfil, com a demanda, responsável por toda a frota do município, responsável pela iluminação, parte de drenagem, todo o interior, 11 distritos, 4.500 quilômetros de estrada para cuidar. O secretário se vê mal lá, o dia inteiro lendo o processo, tendo que analisar, assinando, despachando e tendo que ir para a rua, ver as demandas, atender o telefone que não para, porque Secretaria de Obras é 24 horas, sozinho é muito pesado. Para isso ele tem que ter um adjunto, que um dos dois vai ter que fazer a parte burocrática. Não tem como fugir disso. É muita licitação, é muito orçamento, é muito processo, compra de toda a ordem, uma secretaria que ela é muito grande, trânsito não é diferente, habitação não é diferente, meio ambiente é uma secretaria pesadíssima, que tu tem que ter alguém técnico junto contigo para te ajudar, para ter mais agilidade, mais rapidez. Prefeito, continuando nessa dinâmica do secretariado, a propósito, temos aqui a Fábio de Lucena, jornalista, minha colega, foi minha chefe de comunicação aqui na Câmara em 2019. O senhor começou acertando a escolha do secretariado ao nomear a Fábio para comunicação. E nessa nova dinâmica, o senhor trata do organograma, da articulação do organograma. Como o cidadão vai perceber na ponta essa alteração na estrutura do secretariado? Eu não me refiro só em nomes, mas o senhor está tratando de algo estrutural. O adjunto, a mecânica de trabalho, o cidadão na ponta vai verificar o que num primeiro momento? Bom, ele vai ter seguramente uma facilidade de comunicação maior, porque nós teremos duas pessoas respondendo pela secretaria. Segundo lugar, o interior, que sempre foi uma escolha unilateral do prefeito ou do vice, o subprefeito. A gente deu a oportunidade para que a comunidade entregasse 3 nomes, e desses 3 a gente vai escolher um. Então, esse é um avanço, porque vai ser uma pessoa mais identificada, mais próxima da comunidade. A Secretaria de Gestão Urbana, ela vai conseguir dar uma resposta mais rápida, que é isso que o cidadão quer. A melhoria do capeamento das ruas, que foi onde nós apanhamos muito durante a campanha, pelo excesso de buraco, que teve sua origem pelo excesso de obras e o grande volume de chuva. Nós já estamos trabalhando. Fomos criticados porque começamos isso na véspera da eleição. Era obra eleitoreira? Não, era obra que demorou para aprovar o financiamento, inclusive com alguma articulação de quem foi nosso adversário depois, né, tentando barrar
aquele financiamento e que agora está andando. E agora vai andar muito melhor, porque no primeiro momento foi só a Codeca, agora é Codeca e Encopave, as duas, cada uma tem uma parte das obras. Por que demorou também para nós e só conseguimos colocar asfalto à véspera da eleição? Nós perdemos a usina e o complexo de bilhetagem naquela madrugada de 1º de maio. Na enchente de maio. Na enchente, inclusive com a morte do servidor que foi lá para ligar a usina. Uma lástima. Levamos 4 anos e meio para comprar uma usina, poder licenciar, instalar ela. Não é um objeto que tu chega aí na prateleira, está disponível, tu pega e monta. Não, uma usina de asfalto é algo bem complexo. Licenciamento é complexo, o local para tu instalar, porque lá onde estava outra usina, nós não conseguimos sequer desenterrar a sucata para fazer leilão. Aquilo lá virou uma pandemônia, aquilo lá. Só indo lá ver o que a natureza fez. Então, ficou boa parte daquela área lá, ficou interditada, não tem a menor condição. No seu anúncio de secretariado ficaram 2 nomes pendentes ainda. E tem uma particularidade: o vice-prefeito Edson Nespolo terá atribuições específicas de um gabinete em Brasília. Para que as pessoas entendam, Caxias passará a ter um escritório representando o município na articulação de políticas para a cidade em Brasília, com um cargo, um responsável para representar a cidade em Brasília. Esse cargo não foi nomeado ainda, mas já se sabe que o gabinete de Caxias em Brasília se reportará ao vice-prefeito Edson Nespolo. Primeiro, no primeiro momento, claro, todo mundo se reporta ao prefeito. Não, o contrário. A licitação que hoje vai ser o gabinete do vice-prefeito e o escritório de projetos é o gabinete do vice-prefeito. O representante em Brasília vai estar ligado, foi a lei aprovada aqui pela Câmara de Vereadores, né? Ligado ao gabinete do prefeito. Tá, enfim. Mas então faltou esse nome de quem vai ser o titular em Brasília, tentando explicar isso, então, e também do secretário do Planejamento, onde o senhor nomeou interinamente o vice-prefeito Nespolo. O que falta para definir esses nomes? Bem, o nome de Brasília nós vamos estar escolhendo em janeiro, até porque agora está tudo meio parado lá. E nós recesso parlamentar. Nós precisamos definir, inclusive, talvez tenha que ser emitido um decreto com relação às despesas, porque foi criado o cargo e tem a previsão orçamentária e tudo, mas nós vamos ter que escolher o nome, sentar com ele e ajustar a mínima estrutura que ele vai precisar para trabalhar lá em Brasília. Isso nós combinamos de fazer ao longo do mês de janeiro, porque praticamente Brasília volta à vida normal em fevereiro. Agora é recesso, é diferente. Lá a pessoa hoje faria muito pouco. E a questão do planejamento, nós tínhamos mais ou menos definido uma pessoa, acabou na última hora nós tendo que, por questão documental, aguardar um pouco. Então o vice-prefeito vai acumular essa pasta por enquanto, até que se defina um nome, aí pode ficar um tempo um pouquinho maior ou menor, isso as próximas semanas vão dizer. Mas eu entendo que fica em boas mãos, né? O Néstor é uma pessoa que conhece muito a máquina pública. Ele tem essa experiência de transitar interinamente em outros governos, já aconteceu isso também. Sim. Essa demanda do escritório em Brasília, ela também foi um pleito quase que generalizado dos vereadores aqui na Câmara cobrando isso. Do ponto de vista prático, prefeito, porque há uma demanda muito grande de viagens a Brasília, os vereadores têm ido muito, o senhor tem sido também bem articulado, digamos assim, de compor com deputados e senadores das mais diversas frentes. Por exemplo, a deputada federal Denise Pessoa, do PT, que foi vereadora, sua colega vereadora, presidente aqui da casa, o senhor tem feito articulações em conjunto com ela, junto ao governo federal. O senhor vê a efetividade no sentido da articulação em si, a possibilidade de daqui a pouco também não demandar tantas viagens, seja do senhor ou dos próprios vereadores, naquela ideia de, claro que quando se está articulando em Brasília é pelos interesses da cidade, mas o senhor também, imagino que para sua agenda deva complicar
uma viagem dessas? Aí é custo, né, Fábio? Eu tenho uma expectativa muito positiva com uma pessoa lá em Brasília. Nós vamos ir quando ele nos chamar, ó, vem para cá que nós precisamos, né? Sacramentar, digamos assim. Mas vai ajudar muito, por exemplo, o credenciamento da UPA Central. Que esse assunto incomoda, faz anos, não vai. Eu fui 3 vezes atrás desse assunto. Aí tu chega lá, para tu descobrir aonde está parado, já é um capítulo à parte. Aí tu consegue, vai lá, explica, chega na pessoa seguinte, tu imagina que vai andar bem, tu vem embora, tu volta lá, daí 2 meses, continua no mesmo lugar, não andou. Então, se tu tem uma pessoa lá em Brasília, ele vai ter que dar resultado, ele vai ter que acompanhar esse processo. O que está faltando? Falta um projeto X. Bem, liga para cá, solicita e a gente vai mandar. Mas ele vai levar para a pessoa certa, vai chegar lá e vai dizer, tá aqui o que tu me pediu agora, é isso, então vai andar. Essas coisas não podem mais continuar dependendo da viagem. Ou tu vai toda hora, custa muito caro, ou tu não consegue fazer andar determinados processos. A licitação, por exemplo, do viaduto da BR com a perimetral. Bem, ele está desde junho, julho pronto para ser licitado. O que está faltando? Está faltando pressão política, movimento, vai articular junto à bancada gaúcha, que é o caminho sempre correto para tu fazer alguma articulação, alguma destinação de recurso, mas para isso, ou tu vai lá e fica uma semana, 10 dias, para poder visitar todos os gabinetes e conversar com todos os deputados, porque nem sempre o deputado está lá, às vezes ele está online, ou tu tem alguém que faça esse trabalho lá, porque a bancada gaúcha ela se reúne de tempo em tempo para debater as prioridades. Que daí é pluripartidário. E aí tem que estar lá presente e fazer a defesa dos interesses do município. Prefeito, o senhor durante a campanha eleitoral, isso se acentuou bastante, se comprometeu com pautas históricas do funcionalismo público. E há já não digo uma especulação, mas uma previsão de mandar para a Câmara um projeto no decorrer de janeiro, no sentido de tentar corrigir os efeitos da Lei Complementar 409, que é algo que perdura desde 2012. Eu lembro que foi uma votação polêmica aqui na Câmara, e um protesto enorme, reclassificou os cargos do funcionalismo, e muitos servidores, ou que já estão quando entram novos colegas, ou entram com processo na justiça por isonomia, enfim, e o senhor pretende agora enfrentar alguns problemas históricos, outras pautas de pagamento de licença-prêmio, reposição salarial, enfim. Como é que anda? Porque agora o senhor entra num momento em que passou pelas dificuldades e já sabe como fazer. Então, o senhor tem uma condição um pouco privilegiada, e a situação econômica da cidade também melhora. Como é que o senhor está se articulando também para essa pauta do funcionalismo? Eu conversei com o Boniatti, porque agora o Boniatti vai para o meio ambiente. Eu pedi, Boniatti, como é que está a 409? Estamos com o projeto bem adiantado e pretendemos encaminhar para a Câmara em janeiro. Então, essa foi a informação que ele me deu. Claro que nós temos aí situações que não dá para imaginar que nós vamos fazer milagre, porque nós temos pela frente o caso Manha Bosco, que a gente precisa compor. Nós precisamos tirar esse fantasma, essa espada que está sobre a cabeça e que vai depender prefeitos. De votação da Câmara, um endividamento histórico que luta na justiça, na verdade. Nós fizemos a nossa proposta, os procuradores de carreira, e junto com o TACA, estão cuidando, o escritório de Curitiba que cuida do caso. É uma questão que tem um sigilo profissional que a gente tem que respeitar, mas é um assunto que está bem encaminhado, o pessoal está cuidando bem, e que vai resolver um problema histórico de Caxias. Esse também nós precisamos saber disso para ver até onde nós podemos avançar. Mas a 409 é um assunto que está bem maduro e que a gente quer encaminhar durante o mês de janeiro, se Deus quiser. Outro fator, prefeito, que marcou essa legislatura foram as composições de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs.
era um instrumento que não era utilizado na Câmara há muito tempo. Fomos pesquisar, parece que havia acontecido uma nos anos 80 para investigar a situação na água, enfim, e nós tivemos da saúde e das funerárias. Como que isso chega na prefeitura quando há uma comissão dessas e convoca secretários, servidores, vêm aqui, fazem oitivas, depois requerimentos de documentos, pedidos de informações e depois o relatório final? Que proveito o executivo tira quando acontecem investigações ou esse trabalho que acentua o papel de fiscalizador do vereador? Bem, a CPI da saúde, ela acabou dando em nada, não encontraram nada para, né, tanto que foi arquivada em todas as esferas. Uhum. O que resultou? Despesa para o Poder Legislativo. Isso tem que ser cuidado. Se não tem um indício forte de coisa, tu instalar uma CPI, tu causa uma despesa enorme para o Poder Legislativo. Essa das funerárias, era só qualquer uma das empresas protocolar um requerimento contestando determinado ponto do edital que nós teríamos corrigido. Mas como o momento era político e o pessoal tentou fazer disso um cavalo de batalha, resultou numa CPI. Vamos aguardar o relatório. Agora, eu vivo em Caxias há 55 anos. Vou completar agora dia 6 de janeiro. Eu nunca me lembro de ter tido Caxias um problema com a questão da idoneidade, com a lisura dos prefeitos em toda essa história. Nem o prefeito Guerra, que foi cassado, não teve uma mácula na questão da responsabilidade com o dinheiro público. Ele teve N problemas políticos. Exato. Né? Então, tu fazer uma CPI, achar que o prefeito Pepe pisou na bola, prefeito Sartori, prefeito Alceu, prefeito Guerra, prefeito... Né? Vamos aguardar o relatório, porque a gente sempre... E eu quero resolver o assunto das funerárias. Eu quero resolver. Nós vamos resolver. Pode ter certeza. Tem a previsão de um novo edital, né? Nós vamos fazer um novo edital, vamos discutir, se tiver que reunir de novo as partes. Nós queremos resolver isso. Ponto. Né? Vamos lá, vamos adiante. Essa CPI, ela foi criada num momento para criar um desgaste. Eu sofri calúnias que eu não mereço, né? Calúnias muito fortes, muito irresponsáveis, tentando me colocar uma pecha, né, do governo. Não temos nada de errado, não tem nada para esconder. Isso aí vai aparecer no relatório final da CPI, se Deus quiser. Aquele outro episódio do servidor que levou o material lá para a praia também foi colocado que era uma pessoa ligada a mim, não tem nada a ver. Né? Nós instalamos a sindicância adequada no momento certo. Toda a frota do município, que foi uma iniciativa minha, quando secretário de obras, eu implantei o sistema de identificação de condutor e rateador. Tu tem condições de ver aonde andou, quem dirigiu, aonde parou, qualquer equipamento da prefeitura. Isso é um processo muito transparente. Então a gente tem a serenidade, a cabeça erguida, que isso tem que continuar e vai ser assim. Prefeito, para descontrair um pouco, eu sei que o senhor gosta de futebol, é juventudista, se não estou enganado. Qual é a sua expectativa com os times aqui de Caxias? O seu time brigou para não cair e na reta final escapou, né? Agora renovou com o Nenê. Qual é a sua expectativa também para os times de Caxias? A Caxias Basquete, a Dupla Caju, enfim. A gente pode brincar, né? Mas foi o teu time que quase deixou a desgraça para o Juventude. Levou embora o técnico na hora. Levou embora o técnico e levou tudo. O time estava bombando naquele momento, né? E o Juventude demorou um pouco para se reencontrar, mas se salvou e, se Deus quiser, vai ter uma boa temporada. E o Caxias, acho que poucas vezes eu torci tanto para um clube que subisse quando o Caxias saiu da Série D, porque aquela série é o inferno. Não arrecada nada. Aquela série é um problema. Não tem TV, não tem. E hoje eu tenho certeza que o Caxias na Série C vai fazer uma boa campanha, pode ter certeza. Prefeito, nós estamos agora no minuto final, praticamente. Eu quero lhe agradecer
pela honra não só da entrevista, mas poder revê-lo aqui no estúdio da TV Câmara, que, digamos assim, foi o seu habitat aí por duas legislaturas. Está muito bonito esse estúdio aqui da TV Câmara. O senhor aprovou o formato aqui de podcast, olha, mais leve? Não, e parabéns, a decoração aí, olha, legal. Nós tivemos o envolvimento aqui de toda a comunicação da casa, chefiada pelo Marcelo de Gregório, e a nossa coordenadora de programação da TV Câmara, que nos acompanha aqui nas gravações, a Rafa Daros, e a nossa equipe aqui também, técnica da Fox, que também tem uma participação em tudo isso. Eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações, estamos em final de ano, já desejar também para o senhor um ótimo 2025, porque o seu sucesso como prefeito será o sucesso da cidade. Dizer aos caxienses que nós vamos continuar com toda a serenidade necessária, com harmonia, junto com o vice, discutindo, debatendo, mas sempre olhando o interesse e o bem da comunidade de Caxias do Sul, sem radicalismo, aceitando as críticas, aceitando a cobrança. É da nossa característica sempre ouvir o contraditório, que muitas vezes nos ajuda bastante. Então nós vamos continuar dessa forma. Tenho certeza que o Nespolo será um grande parceiro pela sua experiência, como foi a Paula. A Paula foi uma vice que me substituiu 9 vezes na prefeitura. A gente sempre teve um trabalho a 4 mãos, com muito entendimento. Inclusive no começo se dizia, quem manda na prefeitura é a Paula. Não, eu tinha que dar autonomia, dar espaço para ela. É o que vai acontecer com o Nespolo. É o que vai acontecer acumulando com funções já. E eu quero que ele me ajude e ajude muito. Tenho certeza que quem ganha vai ser a comunidade de Caxias do Sul. E a saúde está em dia, prefeito? Estamos nos recuperando dentro do esperado, né? Aliás, esse é um detalhe que os homens têm que cuidar, né? Graças a eu fazer o exame de rotina, de levar isso com muita responsabilidade, me deu condições de detectar um problema bem no início, o que é importante para a cura e para o tratamento desse tipo de problema que persegue um número muito grande de homens, né? Como também a questão da mama é importante para as mulheres. Então, deixo aqui o meu recado da importância. Quem tem histórico familiar a partir dos 40, quem não tem a partir dos 50, leve muito a sério, muito a capricho, isso aí que é importante. E por fim, só uma curiosidade, o senhor assiste às vezes a sessão ordinária, dá uma espiada? Ou alguém lhe passa um trechinho? O pessoal me passa alguma coisa, eu consigo Consegue acompanhar razoavelmente. Então tá, prefeito, mais uma vez, muito obrigado. Um bom final de ano, que 2025 seja um ano muito abençoado a todos nós. Um grande abraço a todos. A honra foi toda nossa, como sempre. Sempre ex-vereador, né? Como diz o eterno vereador Chico Sfendorella, uma vez vereador, sempre vereador. Nosso ex-vereador, então, prefeito Adilóide Domênico, com quem acabamos de conversar nessa edição especial aqui do podcast Caxias Conversa, não só fazendo um balanço da própria gestão da prefeitura nesse quadriênio de 2021 a 2024, mas sobretudo do relacionamento entre Câmara Municipal de Caxias do Sul e Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, que se renova, obviamente, já nessa 19ª legislatura, que começa no dia 1º de janeiro, com a posse do prefeito Adilóide Domênico, do vice-prefeito Edson Nespolo e também dos 23 vereadores desta casa, a partir de uma cobertura intensa, já a partir das 2 da tarde, não, antes ainda, às 2 da tarde é a sessão solene de instalação em posse, mas antes, já 1h, toda a equipe da TV Câmara envolvida nessa cobertura e você é nosso convidado. Dessa forma, também encerramos, então, o nosso bate-papo aqui com o prefeito Adilóide Domênico, reiterando o convite para que continuem acompanhando a nossa programação, seja pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, seja pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo vídeo.